Importante. Seguimos começando nossas manhãs com operações da Polícia Federal que trazem desdobramentos importantes nesse caso. Bom dia, né? Um bom trabalho para a gente nessa sexta. Como o Danilo já adiantou, a gente estava em Break News simultâneo, CNN Brasil e também CNN Money, e a polícia hoje deflagrando, portanto, nesta sexta-feira, a Operação Barco de Papel. Qual que é a suspeita? De aplicação irregular. A gente está falando de 970 milhões de reais por uma autarquia de Previdência do Rio de Janeiro. E aí, Danilo, a gente pode já fazer uma correlação, uma ligação direta mesmo com o caso do Banco Master? Agora sim, devidamente bom dia, Renan, e a todos que acompanham o Novo Dia nesta manhã. Podemos sim, podemos fazer uma correlação direta, a gente conversa com investigadores e, de fato, o que a gente tem neste momento, para a gente deixar bastante claro, é a Polícia Federal investigando a aplicação por parte da RioPrev, que é essa autarquia, como você mencionou, de Previdência do Rio de Janeiro, realizadas em ativos em letras financeiras do Banco Master. Mas são muitas informações, a gente cada vez dá um passo à frente nessa história do Banco Master com os desdobramentos, vale a gente dar um passinho atrás. Basicamente, o que é esse fundo de previdência? É o fundo em que os servidores do estado do Rio de Janeiro depositam lá mensalmente o dinheiro para que mais à frente possam colher a sua aposentadoria. Hoje, para a gente ter uma ideia, a RioPrev tem cerca de 250 mil pessoas que atende, ou seja, 250 mil funcionários inativos que recebem aposentadorias. E aí o que aconteceu? Especialmente a partir de um período de meados de 2023 e o finalzinho de 2024, a gente viu a RioPrev fazer uma série de aplicações em ativos do Banco Master, especialmente nessas letras financeiras, nesse dinheiro que você já mencionou, totalizava 960 milhões de reais. E aí é muito importante a gente mencionar essa informação de que foi feito naquele momento esse aporte, Renan, porque em meados de 2025 a gente chegou a ter o TCE, que é o Tribunal de Contas do Estado, falando sobre essa situação e alertando que essa era uma situação perigosa. Afinal, normalmente quando a gente tem a gestão desses ativos, que é o depósito do servidor para mais à frente receber a aposentadoria, esse gestor costuma fazer uma gestão de risco, ou seja, não concentrar muito os seus investimentos em determinado ativo, especialmente se esse é um ativo de risco. Então você coloca um pouquinho na renda fixa, você coloca um pouquinho ali, é claro, em outros ativos que são assegurados, e aí você coloca um pouquinho também nas ações, em fundos, que são aqueles ativos de risco. E aí o TCE chegou a indicar que 25%, um quarto de todo o recurso deste fundo de previdência estava investido em ativos do Banco Master, o que preocupou, à época, o Tribunal de Contas do Estado, que fez esse alerta, mas a autarquia, esse fundo de previdência, continuou fazendo estes aportes. E é claro, o tempo passou, começamos a ver os desdobramentos do caso do Banco Master e tudo ficou muito mais preocupante quando a gente viu tudo explodir e viu acontecer a liquidação extrajudicial do Banco Master, o que levou a muitas preocupações sobre o que acontece agora com o aposentado que tinha o dinheiro dele ali investido nestes ativos do Banco Master, que agora está sendo liquidado, leia-se, tendo as suas atividades encerradas e os seus ativos vendidos. E aí, é claro, a gente começou a falar disso e já era imaginado que em algum momento a PF, a Polícia Federal, fosse se debruçar sobre este assunto. Uma informação importante, o que a RioPrevidência indica no primeiro momento? Que todos os aposentados vão ter o seu dinheiro ali pago, isso independentemente da situação do Banco Master. Por outro lado, a gente tem sim uma grande preocupação no que diz respeito a isso. Agora a gente avança, temos, portanto, a Polícia Federal fazendo essa operação para investigar, para entender qual foi a conduta exata daqueles que estavam à frente das decisões relacionadas aos investimentos da RioPrevidência, para entender se há ou não alguma irregularidade. E aí, para a gente mencionar aqueles que são os alvos desses mandados, você bem mencionou, foram 4 mandados, a gente tem informação de ao menos 3 dessas pessoas que foram alvos. A gente está falando de Davis Marcon Antunes, que é o diretor-presidente da RioPrev, além de Euquério Lerner Rodrigues, que é ex-diretor de investimentos, ou seja, aquele que dava a palavra final sobre aonde iria ser investido os ativos da RioPrev. É claro, importante também ouvir este quadro. Além de Pedro Pinheiro Guerra Leal, que é ex-diretor interino de investimentos, também um quadro importante no que diz respeito às definições sobre o investimento do Banco Master. Agora a gente tem, portanto, a Polícia Federal fazendo essa cúpula, envolvida nessa operação. Aliás, para você que está chegando agora, desculpa te interromper, claro. Danilo, 8 horas e 5 minutinhos, estamos em Break News aqui na CNN, entramos um pouco mais cedo e seguimos acompanhando, porque tem operação acontecendo neste momento no Rio de Janeiro, é isso que o Danilo está explicando para a gente, operação essa da Polícia Federal, envolvendo a RioPrev, envolvendo também alguns braços conectados com o Banco Master, Danilo.
e é muito importante a gente falar sobre esse assunto, e ele é tão importante não somente por questões econômicas relacionadas ao Banco Master ou por uma questão econômica relacionada a um fundo no Rio de Janeiro, porque a gente está falando do dinheiro das pessoas. A gente está falando do dinheiro de 250 mil funcionários do estado do Rio de Janeiro, para além daqueles que hoje depositam para compor esse fundo. E mais importante que isso, Renan, e aí uma última informação para a gente mencionar, a RioPrev era apenas um dos entes públicos que tinham investimentos no Banco Master. Havia uma série de outros fundos de estados e municípios que também realizavam investimentos e que, muito provavelmente, também estarão na mira da Polícia Federal em algum momento. Com toda certeza, a gente segue acompanhando. Contamos com você aqui, Danilo, com o nosso time também do CNN Money e claro, novidades a respeito dessa operação que está em andamento nas ruas do Rio de Janeiro, a gente vai atualizando para vocês aqui na CNN Brasil.